Olá, me chamo Andressa de Lima Cirilo da Silva, estudante de Pedagogia na instituição Uniaselv, e meu tutor externo é o José Antunes de Souza Pomicins. Então, eu vou apresentar a socialização da disciplina de estágio curricular obrigatório 1 de Educação Infantil, que aborda ali a área de concentração, sentimentos e emoções. A importância de trabalhar com a inteligência emocional das crianças na educação infantil é ajudar cada uma a entender e lidar com suas emoções. Essas habilidades, no entanto, são baseadas na experiência e situação vivida pela própria criança. E a justificativa. O tema foi escolhido usando a contação de história O Monstro das Cores, onde cada cor representa um sentimento diferente. E o livro explora a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma. À medida que o monstro vai experimentando e reconhecendo essas emoções, ele começa a entender melhor a si mesmo e como lidar com seus sentimentos, estimulando as crianças a construção e reconstrução de ideias próprias, fazendo-se assim com que eles vivenciem todo e qualquer tipo de situação onde possam envolver sentimentos. Ainda em processo de adaptação ao meio em que está inserido e que não sabe ainda como explicar o porquê da alegria, da tristeza, do medo e além de outros mais sentimentos. E que provavelmente, com o suporte de uma história, possa assim fazer com que os mesmos resolvam e criem novas expectativas. Então, aqui nos objetivos, trabalhar com as emoções na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, além de ajudar as crianças a gerenciarem suas emoções usando a história O Monstro das Cores. Fundamentação teórica. Um dos primeiros passos para trabalhar a inteligência emocional com as crianças é ensinar a identificar suas emoções, ou seja, os próprios sentimentos e das outras pessoas. É exatamente a história O Monstro das Cores, de Ana Lenz, que relata que o monstro das cores não sabe o que se passa com ele, faz bagunça com as suas emoções e agora precisa desembolar tudo. Será capaz de pôr em ordem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma? Ao relacionar suas emoções com as cores, fica mais fácil identificar suas características daquela emoção e ainda será trabalhado junto o projeto das cores. Lidar de forma saudável com as emoções é fundamental para que as crianças sejam capazes de criar e manter laços, desenvolvendo autoconhecimento, fundamental para a vida adulta, além de auxiliar as crianças a desenvolverem habilidades como empatia, resiliência, autoestima e autonomia. Carmo e Almeida, 2008, reforçam que esse conceito ao mencionar que o desenvolvimento da criança no microsistema definirá as suas ações, na relação com a família e com os amigos, ou no ambiente escolar. Por exemplo, algumas crianças sentem solidão, uma vez que todos os membros da sua família trabalham fora. Está inserida nesse tipo de ambiente. Não tem com quem conversar ou com quem desabafar. Circunstância que pode criar resistência com a sua personalidade. Diante disso, a criança se acostuma a não expor as suas ideias e opiniões, o que pode prejudicar no seu aprendizado. Camargo, 2006, página 217. Então, aqui na metodologia, iniciamos com a contação de história, que eu escolhi O Monstro das Cores, e após a leitura, fazer uma reflexão sobre a história com as crianças, fazendo perguntas, qual o sentimento dela naquele momento. Então, usar recursos e materiais que estejam à disposição,
deixando o momento mais alegre e divertido. E a atividade envolvendo o conteúdo ali do livro, né, baseado no autor, e registrar o momento com fotos ou vídeos. Observação. Centro Municipal de Educação Infantil Vila Verde 2, conhecido aqui em Curitiba, né, como CEMEI, localizado na cidade industrial de Curitiba, Rua Emílio Romani, 2620. O CEMEI Vila Verde 2 atende 2 turmas em período parcial e integral, divididos em maternal 2, atendidos em período integral das 8 às 5, e pré-1 e pré-2 são atendidos em meio período, manhã das 8 ao meio-dia e período da tarde das 1 às 5. A turminha que acompanhei tem um total de 16 crianças, né, com a faixa etária de 4 a 5 anos. Com a responsável da turma, que é a professora Valdirene da Silva Quedas. O CEMEI ele construiu seu PPP direcionado para o atendimento das necessidades básicas da educação, respeitando as particularidades de cada criança, em conjunto com a família e a comunidade. E aqui no roteiro de entrevista, em plano de aula, foram realizados 5 planos de aula, com autorização, né, da professora responsável pela turma. Ela me auxiliou ali em alguns pontos, conseguir aplicar 3 planos de aula e foi finalizado com sucesso. Vivência do estágio. Com a realização do estágio, é sim possível empregar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Eu considero que a minha experiência do estágio foi válida e extremamente enriquecedora. Trabalhei em uma área que não tinha muito contato até então, mas me aprofundei e realizei pesquisas, né, sobre o tema, com a ajuda da professora também. Com o decorrer das atividades realizadas, pude observar o quanto nosso conhecimento pode ser subestimado. Um profissional da educação faz muito mais que apenas ensinar a matéria de sua formação. Né? Tive o privilégio, então, de aplicar, né, os planos de aula para a turma do Pré-1B, uma turminha encantadora, onde me receberam com muito carinho, possuem sede, né, de aprendizado, abraçaram as propostas com muita empolgação e entusiasmo, uma experiência incrível. Referências. Então, aqui é um dos autores, né, que eu utilizei, que foi Camargo, Emoção, Primeira Forma de Comunicação, que eu utilizei ali no projeto de estágio. E é isso.